as pessoas falam, eu não quero mais saber de religião. Mas qual é a visão que elas estão tendo da religião? Cara, a visão é a mais podre possível, sabe? Religião, um bando de cara vagabundo, aproveitador, ignorante, blá blá blá. Então o cara construiu uma imagem que, sei lá, não condiz com Santo Agostinho, não condiz com São Francisco de Assis, não condiz com grandes figuras da história. Me parece que se a humanidade for destruída e ela surgir, toda vez que ela surgir, em algum ponto vai surgir a religião. Porque tem que ter alguma Mesmo coisa... que foi destruído todo o passado e não tem como ele saber. Mas a busca do homem de relacionar com o sagrado, com o sobrenatural, ela sempre vai acontecer em vários pontos separados. Você vê que os seres humanos separados... Todo mundo construiu uma religião. Todas as ideias, as histórias que a gente gosta, têm a mesma estrutura da cruz do Cristo. E por quê? Porque Por que essas coisas são tão profundas? O Joseph Campbell faz esse trabalho de uma forma maravilhosa, né? Maravilhoso, que é entender os mitos de diversos povos e ver que eles têm muito mais coisas em comum do que coisas diferentes, né? Alguns pontos, né, da concepção, né, da mulher como esse símbolo, né, da fertilidade. Sim. Ou o que a gente falou da jornada do herói, do sacrifício. Então, por que o próprio dilúvio está em várias religiões, tem essa história de que um dia houve um dilúvio, alguma coisa parecida, e desse novo mundo emergiu outra coisa. Por que esses símbolos são tão fortes assim? Porque vamos lá. Tem uma passagem do Evangelho que é assim: para onde nós vamos? Só você tem as palavras da vida eterna. Tem uma hora que o Cristo fala assim: quem não comer do meu corpo não terá a vida eterna. Quem não beber do meu sangue não terá a vida eterna. Porque aí todo mundo fica chocado, fala, cara, comer do meu corpo? Como assim? Na tradição cristã, muitas vezes sempre foi apresentado como Eucaristia, comunhão. Quem não beber do meu sangue, o Levítico contraria. Então eles querem ir embora. Os caras estão querendo vazar. Fala, cara, quem vai conseguir acreditar nisso? E aí ele fala, se vocês quiserem... Ele meio que vira para os apóstolos e fala, cara, se vocês quiserem ir, vão. E aí Pedro fala isso, que é muito interessante. Se vocês forem agora... Qualquer pessoa pode pegar. Se você for até Roma, dentro da... Isso para entender a figura de Pedro. São dois túmulos que me chocaram, Tiago e Pedro. No Vaticano, muita gente falava que era invenção, que São Pedro estava lá. Durante séculos. Falava, cara, os caras inventaram. Os caras construíram isso aqui e falaram que não era. Chegou no século XX, o Papa falou, cara, cava aqui, no meio. Abriu a basílica. Imagina, sabe aquelas obras da Renascença, daquele negócio? Abriu uma furadeira. Embaixo tá lá o túmulo. Da data, com o símbolo. Lembrando que o nome Pedro é um nome que foi criado no Evangelho. Não existia o nome Pedro. Pedro significa pedra. Não tem o nome, ele era Simão antes. Não era um nome comum. No lugar, no meio do Vaticano, embaixo de onde os caras celebram a missa, tá o próprio túmulo de Pedro. Encontrado séculos e séculos depois da história. Esse Pedro, que você consegue visitar, que é loucura. Cara, isso é muita loucura. As pessoas não param pra... A gente cresceu tanto ouvindo esse preconceito assim, a história, igreja é inventada, todos os negócios são inventados. E a minha surpresa quando eu fui descobrindo, cara, que doideira que essas coisas, você vai encontrando, você vai lendo os documentos, vai descobrindo as coisas. Tem uma história da igreja, uma enciclopédia desse tamanho chamada História da Igreja de Daniel Hobbes. É uma enciclopédia, 10 volumes, negócio assim, parece um... Mas é fluido, é leve, é um romance quase, do jeito como é escrito. E você vai lendo aquilo e fala, cara, a história do Ocidente é muito louca, a gente não aprendeu porcaria nenhuma da história desses negócios, a gente foi ocultado. Esse mesmo Pedro fala, para onde nós vamos? Só você tem as palavras da salvação. O que é isso? Eu vou morrer. Para onde eu vou? O que significa minha alma? Para onde vai minha alma? Quem tem uma resposta para isso no mundo? Eu posso procurar entre os, sabe? Que nem o Sócrates fazia. Vou lá no sábado, vou lá nos generais, vou lá nos políticos, vou lá nos caras da infecção. Ninguém tem uma resposta clara para falar, cara, esse é o destino da sua alma. Quando chega o Cristo, ele fala, eu estou morrendo para a salvação de vocês. Meu reino não é desse mundo. É outra lógica. Quebra a lógica egoísta nossa. E aqui a gente começa a apelar para algo da nossa alma que é a morte é universal, todo mundo morre. Spoiler, né? Todo mundo que tá vendo esse podcast vai morrer. Spoiler, desculpa se você não sabia, se você não assistiu esse filme ainda da tua vida, mas no final você morre. Todo mundo morre. E aqui vem a coisa. A discussão da religião começa a partir do momento que eu entendo que vem a morte. E aqui a hora começa a discutir o que é eterno. O que não morre. Como eu salvo minha alma. Quando o Cristo morre,
Muita gente fica chocada. Eles queriam um libertador político. Eles querem um cara que chega lá e vai fazer o... Chegar lá armado, fazer a coisa. Não. Meu reino não é desse mundo. Ele morre. E aí, qual é o ponto central? Toda história de ficção que a gente gosta vai o quê? Vai pro drama. Drama vai ficando impossível a situação até o ponto que gira. O ponto que gira é a ressurreição. É a vitória sobre a morte. É o que o Tolkien chamava da catástrofe da eucatástrofe. Eu vou indo até o ponto mais baixo. E que ponto pode ser mais baixo que a morte? Para depois eu ir para o ponto mais alto. Que ponto pode ser mais alto do que o céu, do que a vida eterna? É como se existisse algo na alma humana, e Agostinho é muito bom para isso, Agostinho do Confissões, né? Que é um baita livro, quem nunca leu. E que Agostinho tá falando lá para ele, cara, minha vida é podre mesmo, fiz isso aqui de errado, fiz isso. E ele fala, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que eu procurei você por toda parte e estavas o tempo todo comigo. No íntimo da minha alma já tinha essa beleza tão antiga. Os homens procuram uma verdade eterna. Eles não querem mais... E eu acho que a busca por ordem, sabe? E essa grande briga política, no fundo, é uma busca pela ordem, sem dúvida alguma. Eu acredito em família, acredito em autoridade, acredito em monarquia no sentido que eu descrevi aqui. Mas ela é uma busca, em última instância, algo muito mais profundo, que é o desejo de eternidade das pessoas. Portanto, até São Tomás de Aquino falava uma coisa incrível. Amar é desejar a eternidade da coisa amada. Quando você ama uma coisa, você não quer que acabe. Natural. Eu amo minha esposa, eu quero que ela viva, eu quero que ela esteja lá. Eu amo a saga Senhor dos Anéis, não quero que eles façam anéis do poder em cima. Eu não amo o Paquito. Eu quero que ele acabe. Quero que ele acabe, é o desejo oposto. Nesse sentido, eu acho que é o único sentido que conservadorismo na palavra é um dos únicos, tem alguns, mas é um dos únicos sentidos que ela me agrada de conservar o que você ama. Esse ponto de proteger o que você ama é maravilhoso. Então, nós amamos as coisas e a nossa capacidade de amar se relaciona com a nossa admiração por uma realidade que é anterior a nós.